Já temos o primeiro time rebaixado na Série B. O Paysandu não resistiu e está matematicamente rebaixado. A briga pelo título ficou aberta com o empate do Curitiba. O Criciúma se complicou e hoje nós temos simplesmente Goiás e Atlético Paranaense brigando diretamente pelo acesso na Série B. Vamos falar sobre tudo isso que está envolvendo a Série B nesse sabadão. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos de Jogo Cunha na área mais uma vez, porque todo dia é dia de Série B aqui no Torcedorismo. Mais um vídeo pra gente falar sobre a mudança, né? 35ª rodada começou, o líder empatou, o Paysandu perdeu, o Criciúma empatou também, tivemos 2-0-0. E o que isso significa? O G4 já mudou, mas vai mudar de novo com toda certeza. Hoje nós temos jogos muito importantes, principalmente na briga pelo acesso. Temos Goiás e Atlético Paranaense, o melhor jogo e talvez o mais decisivo jogo da rodada também. A gente vai falar muito sobre esse jogo nesse vídeo e o que ainda está em jogo agora com os empates de Curitiba, CRB, Ferroviária, Criciúma e com o rebaixamento do Paysandu. Não deixa de se inscrever, tá? Se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante. Estamos com 101 mil inscritos, estamos tentando chegar nos 102 mil inscritos. Se inscreve e deixa a curtida no vídeo, por favor. Não esquece de deixar a curtida, isso é muito importante, por isso que eu te lembro todo santo dia, né? Então temos aqui a tabela da Série B pra gente já desenvolver, pra eu atualizar você do que tá rolando, tá? Você que não se ligou ontem, né? Ontem foi sexta-feira, às vezes tu saiu com a tua família, com a tua mulher, com teus amigos, não se ligou no que aconteceu. O Curitiba e CRB jogaram, o CRB jogou melhor que o Curitiba. Cara, uma das piores partidas do Curitiba que eu vi nos últimos tempos. E ainda assim, o Curitiba não sofreu gols. Cara, essa defesa do Coxa é inacreditável, tá? 20º jogo em que o Curitiba sai de campo nessa Série B sem sofrer gols. Inacreditável. Mas a postura do time foi diferente, né? Meio que uma postura muito omissa, né? Achei uma postura muito atrás do que poderia ser, né? Jogando no Couto, o time deixou o CRB tomar conta da partida, até porque o CRB precisava vencer desesperadamente para continuar sonhando com acesso. O CRB ainda tem chances matemáticas, mas agora ele no máximo ali chega aos 61 pontos, né? E 61 pontos tem menos de 60% de chance de subir. Então o CRB com esse empate ficou fora da briga pelo acesso, da briga real pelo acesso, né? O CRB não vai subir mais, tá? Já o Curitiba, ele com esse empate garantiu a liderança pelo menos até a próxima rodada. Ninguém mais pode passar o Curitiba nessa rodada. O Coxa será líder no início da próxima rodada, tá? Então faltam 3 rodadas para o Coxa se sagrar campeão da Série B. Matematicamente também ainda não encaminhou o seu acesso, né? O Coxa tem ali 6 pontos de vantagem para o 5º colocado. Pode terminar essa rodada com apenas 3 pontos. Então essa postura do Coxa de que já tá tudo resolvido, de que já subiu, foi estranha nesse jogo. Então liga um alerta amarelo para o Curitiba, e nas últimas 3 rodadas pega times desesperados, né? Pega o Paysandu já rebaixado na próxima rodada, depois pega ali o Atlético e o Amazonas provavelmente já rebaixado também. Mas o Curitiba tem que jogar bola. Se entrar dessa forma como entrou contra o CRB, pode ser prejudicial. Apesar do Coxa ter garantido a sua liderança nessa rodada, ele abriu precedentes, né? Abriu possibilidades de perder sua liderança nas próximas rodadas, né? Haverá ainda nessa rodada um confronto entre Chapecoense e Remo. Independentemente do resultado desse confronto, alguém vai chegar junto do Curitiba. O que eu quero dizer? Se esse jogo terminar empatado, os dois times vão ficar 3 pontos atrás do Curitiba, mas a Chapecoense pode passar o Coxa em apenas uma rodada. Ela vai a 58 pontos. Se ela vencer na próxima rodada e o Coxa perder, ela empata o número de pontos e passa o número de vitórias. Então, independentemente do resultado desse jogo, alguém vai colar no Coxa, porque se a Chape empatar, ela cola. Se a Chape vencer, ela cola ainda mais, fica a 1 ponto de diferença do Coxa. E se o Remo vencer, ele cola muito também, fica a 1 ponto de diferença do Coxa. Então, esse empate do Coxa deixou o time mais próximo do acesso, é verdade, faltam só 2 pontos para o Curitiba garantir o seu acesso. Mas em questões de título, deixou a briga mais aberta, porque além de Chapecoense e Remo poderem chegar juntos, o Goiás também pode chegar junto, tá? Se o Goiás vencer o seu jogo, ele vai a 58 pontos e também fica a apenas uma rodada de distância do Curitiba. Tá certo que o Goiás tem uma diferença de saldo de gols absurda pro Coxa, tirar isso em 2 rodadas é muito improvável, mas o Coxa veria o Goiás voltando para essa briga pelo título. O Novo Horizontino, mesmo vencendo, ele ficaria ali alguns pontos de distância, algumas vitórias de distância nesse primeiro critério de desempate. Ele pode colar em número de pontos,
mas na realidade, número de vitórias, o Novo Horizontino acaba não chegando nessa briga por título, mesmo vencendo o América Mineiro nessa rodada. Poderemos ter 3 times brigando pelo título ao final dessa rodada. O Coxa, obviamente, ou o Chapecoense ou o Remo, um dos dois estará, e o Goiás tem a possibilidade de chegar, porque o Criciúma não chegou, o Criciúma já empatou, voltou ao G4, tirou o Goiás do G4, mas o Criciúma com certeza vai sair do G4 até o final da rodada, porque existe o confronto entre Goiás e Atlético Paranaense. Se der empate, o Goiás passa. Se o Goiás vencer, ele passa também. Se o Atlético vencer, ele passa o Criciúma também. Então, péssimo resultado pro Criciúma. Ah, o Criciúma não tem mais chance de subir? Não, continua tendo, mas agora pro Criciúma subir, ele tem que vencer os últimos 3 jogos. Indiscutivelmente, o Criciúma terá de vencer na sua casa Atlético Goianiense na próxima rodada, depois o Botafogo também no Heriberto, mas na última rodada ele enfrenta o Cuiabá fora de casa e esse é o jogo mais difícil. Complicou um pouco a questão do acesso pro Criciúma, tá ficando pra trás, tá? Então, todo mundo que secou o Criciúma aí, todo mundo que tá aqui, ó, remista, torcedor do Chapecoense, Coxa Branca, Esmeraldino, torcedor do Novo Horizontino e torcedor rubro-negro, todos vocês aí secaram o Criciúma. Criciúma mais uma vez não fez um bom jogo, teve uma expulsão estranha, né, do Marcinho nesse jogo contra a Ferroviária, mas a Ferroviária também acaba tendo um empate, que aqui na briga contra o rebaixamento ajuda a Ferroviária, tá? Ferroviária de pontinho em pontinho, né? 4 empates seguidos, a Ferroviária vai se mantendo viva, mas pode se lascar nessa rodada se o Botafogo vencer, se o Atlético pontuar, ou se o Botafogo perder do Volta Redonda também chega junto ali da Ferroviária. Então a Ferroviária ainda tá com o sinal amarelo contra o rebaixamento ligado. É isso que mudou nessa rodada. Apesar do Criciúma ter voltado ao G4, ele não permanecerá no final da rodada, ele estará atrás de ou Goiás ou Atlético Paranaense e pode ficar para trás também do Novo Horizontino. Então o Criciúma pode cair para a 6ª posição no máximo nessa rodada, tá? Então o Criciúma vai se distanciando um pouco da briga pelo acesso, mas segue firme e forte pelo menos até a próxima rodada, tá? Teremos no dia de hoje Goiás e Atlético, mas antes disso, cara, o Paysandu foi rebaixado matematicamente, tá? Ele está a 10 pontos de distância do Atlético, só disputará mais 9. E, cara, a gente sabia que o Paysandu seria rebaixado mais ou menos ali. Cara, na 10ª rodada a gente já achava que o Paysandu poderia cair, mas aí o Paysandu teve aquela sequência de 3 vitórias seguidas com troca de treinador, chegou a sair da zona do rebaixamento e depois despencou de novo. Um time que fez só 5 vitórias na Série B inteira até aqui, dá pra contar na mão, né? Venceu Botafogo, Remo, Ferroviária e aí fora de casa o Curitiba e o Criciúma, né? Quando esses times eram líderes. Então o Paysandu deu até alguns esporádicos momentos de felicidade para sua torcida, mas acabou sendo uma das piores temporadas da história do Paysandu. É o primeiro time rebaixado com 3 rodadas de antecedência. Isso é bastante. Então fica aí pro torcedor do Paysandu, que eu sei que tem muitos torcedores bicolores aqui no canal, que, cara, é cobrar agora uma administração decente na próxima temporada. Montar um time forte, se reorganizar, cobrar uma administração séria, financeiramente se reeducar também ali no Paysandu para tentar o acesso na Série C do ano que vem, que nós acompanharemos aqui no canal, mas é uma Série C com o Guarani, com Santa Cruz, com Figueirense, times fortes ainda na Série C. Não vai ser uma Série C fácil, mas o Paysandu chega na Série C como um dos favoritos ao acesso se organizar, tá? Então o Paysandu já tá pensando na Série C do ano que vem. O Atlético Goianiense conquistou mais uma vitória, mas o Atlético Goianiense não vai subir, né? Tá ali no meio de tabela, não vai conquistar o acesso. E sobre Goiás e Atlético Paranaense, o grande jogo da rodada, na minha opinião. Temos ainda Remo e Chapecoense, que é um grande jogo, mas esse jogo aqui é mais decisivo, né? Quem perder esse jogo fica muito pra trás na briga. Não sai da briga do acesso, mas fica muito pra trás. Só que o vitorioso, meu irmão, o Goiás, por exemplo, pode saltar para a 2ª colocação, pelo menos momentaneamente. Depois ele terminaria na 3ª, por conta do confronto entre Remo e Chapecoense. Ele vai ficar atrás de um dos dois, ou de Remo ou de Chapecoense. Ou dos dois, né? Se houver um empate, ele ficaria atrás dos dois. Mas o Goiás, ele volta pro G4, que é a sua intenção, né? Com o empate, ele já volta pro G4, mas depois ele poderia ser ultrapassado pelo Novo Horizontino. Então, pro Goiás, a ideia é vencer. O empate não é bom nem pro Goiás, nem pro Atlético Paranaense. Pro torcedor do Furacão, cara, esse jogo é crucial. Por quê? Pro Goiás também. Mas por que eu tô falando que é mais crucial pro Furacão? Porque o Furacão, depois disso, tem jogos mais acessíveis. Pega o Volta Redonda na Arena, depois visita a Ferroviária na Fonte Luminosa, provavelmente. E na última rodada, cara, o Atlético Paranaense, ele apesar de... É porque
o fato dele pontuar, dele vencer o Goiás, ele coloca o jogo contra o Volta Redonda como um jogo em que o Atlético é muito favorito, o jogo contra a Ferroviária, outro jogo em que ele é muito favorito, e na última rodada pega o América Mineiro, provavelmente já livre do rebaixamento, outro jogo que o Atlético é muito favorito. Então ele vencer o Goiás encaminha demais o acesso do Atlético Paranaense. Talvez ele não entre no G4 nessa rodada, mas ainda assim é bem possível que entre, porque o Novo Horizontino tem um jogo difícil, fora de casa contra o América, ainda precisando de ponto para se livrar do rebaixamento. Então o Atlético vencendo esse jogo e sendo favorito nos próximos 3, o Atlético atingiria ali os 65 pontos vencendo os últimos 4 jogos, sendo que nos últimos 3 ele é muito favorito. Agora, se ele perder esse jogo pro Goiás, ele no máximo conseguiria 62 pontos. E 62 pontos não é garantia de acesso. O Atlético ficaria bem para trás. Com uma derrota, ele não pode perder mais nenhum jogo daqui para frente. Então esse jogo é uma final pro Atlético. Derrota tira chances de acesso, tira muitas chances de acesso do Atlético. O empate ainda mantém uma certa chance de acesso, mas ele teria que vencer todos os outros jogos. O ideal aqui é a vitória, porque praticamente encaminha a vida do Atlético. Do Goiás, não chega a encaminhar a vida do Goiás, porque os jogos do Goiás são muito difíceis, né? Pega o Cuiabá fora, depois Novo Horizontino e fecha contra o Remo fora de casa. Então, o Goiás, ele vai ficar nessa luta até o final. Óbvio que o Atlético também, mas só que você entendeu, né? A tabela do Atlético, teoricamente, é mais fácil que a do Goiás, né? O Goiás pega times que estão brigando pela mesma coisa que ele, o Atlético pega times que estão brigando pela parte baixa da tabela, estão desesperados e tem um poderio técnico muito menor do que o Atlético Paranaense. Então, o jogo de hoje vai ser decisão para essa briga pelo acesso, principalmente para o Atlético Paranaense. O Goiás perdendo mais um jogo em casa também se complicaria muito, depois ele teria 2 jogos fora de casa contra Remo e Cuiabá e apenas o jogo contra o Novo Horizontino em casa. Então esse jogo aqui, o empate prejudica muito os dois e derrota tira muitas chances de acesso dos dois. Para mim, o Atlético Paranaense é levemente favorito nesse jogo, já falei com vocês em outros vídeos ao longo da semana, muito pouco favorito, porque eu acho que o time do Atlético ele é tecnicamente melhor, sem muitos desfalques como vinha tendo naquela fase em que o Atlético ficou 4 jogos sem vencer. O Goiás mostrou ali que tá levemente vivo depois de vencer o Criciúma, mas o Goiás precisa me convencer de novo. Esse Goiás pós-Wagner Mancini, né, do Fábio Carille, ainda não me convenceu. Fez um jogo bom contra o Criciúma, mas agora ele precisando tomar a iniciativa do jogo dentro da sua casa, com seu torcedor lutando no seu estádio. Vamos ver como é que esse time do Goiás vai jogar com o Atlético Paranaense, que é muito forte no contra-ataque. Vamos ver. Avaí e Atlético, cara, o Avaí não tem mais o que fazer na Série B, mas o Atlético, perdendo esse jogo, pode voltar à zona do rebaixamento, tá? Ele pode ser ultrapassado pelo Botafogo nessa rodada, então um jogo muito importante na briga contra o rebaixamento. Volta Redonda e Botafogo estão secando muito o Atlético, estão torcendo muito pro Avaí. O Avaí que vai ser o pêndulo, né? Ele tá ali resolvendo a vida dos rebaixados e a vida do acesso, né? Depois o Avaí ainda vai pegar o Remo nessa Série B. E o Avaí, na última rodada, ainda pega o Botafogo na briga contra o rebaixamento também. Então ele não tem mais o que fazer, mas ele vai resolver a vida de muita gente. Não deixa de se inscrever aqui no canal, cara. A gente vai ter live hoje. Live, ó, anota aí na sua agenda. Live de hoje após o jogo entre Goiás e Atlético Paranaense às 18 horas. 6 horas da noite nós teremos a live aqui no Torcedorismo. Então se inscreve, ativa o sininho pra participar. Deixa a curtida nesse vídeo, coloca o placar desse jogão entre Goiás e Atlético Paranaense. Comenta quem vai subir. Te espero no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.